Olá, amigos e amigas do blog O Calçadão. Estamos aqui com uma entrevista muito especial. Primeiro lugar que a gente está, que é o centro da cidade de Ribeirão Preto, atrás da gente o Quarteirão Paulista, talvez um dos lugares mais bonitos aqui do interior de São Paulo, quem sabe do Brasil. E do meu lado, duas pessoas muito especiais que têm uma história de participação no blog O Calçadão, de entrevistas, já durante muito tempo, nesses 4 anos de existência do blog, que já passaram muito aqui com a gente, dando entrevista, e é uma felicidade nossa estar recebendo os dois juntos nessa entrevista aqui na Praça 15. Deputado estadual Marcelia, bem-vinda novamente, muito obrigado. E o deputado federal Alexandre Padilha, que disse pra gente na campanha que ia voltar para Ribeirão para dar uma entrevista como deputado, lembra disso? Muito bem. Voltou. Ó, estamos aí num período muito difícil da história do Brasil. Você assumiu um novo mandato na Assembleia. O que você está sentindo do governo Dória, que foi parceiro do Bolsonaro desde a campanha? Essa proposta de reforma da Previdência que o Bolsonaro impõe e o Dória também quer fazer igual em São Paulo. Qual que é a sua sensação desse início de ano de 2019, Márcia? Olha, na verdade, a nossa dificuldade lá na Assembleia está sendo, antes da gente discutir as reformas, da gente discutir o governo Dória, está sendo a composição da mesa diretiva da Assembleia. Nós estamos lá com alguns problemas cruciais, né, porque o pessoal do PSL que chegou agredindo as pessoas, chegou de uma forma muito indelicada, né? E nós estamos tentando ver se a gente consegue um diálogo, porque a Casa de Leis, a maior Casa de Leis dos estados é a de São Paulo e tem uma tradição. E essa tradição tem que ser respeitada, uma tradição de respeito, de uma Assembleia democrática, onde a gente debate os assuntos. E neste momento nós estamos vivendo, hoje inclusive foi matéria de capa na Folha de São Paulo, o problema que nós estamos enfrentando lá. Dito isso, eu acredito que agora no dia 15 de março a gente resolve a mesa da Assembleia e a gente vai começar aí a entender um pouco do que é que de fato vai acontecer no estado de São Paulo. Nós estamos muito preocupados porque o Dória veio na mesma linha do Bolsonaro, que é a linha de privatizar tudo, de entregar tudo para a iniciativa privada. Ele já está fechando os parques, ele já está dizendo que vai entregar. O próprio Ibirapuera, em frente à Assembleia, está sendo gradeado. Ele vai cobrar para as pessoas poderem usar um parque público. Então, assim, nós estamos entendendo que nós vamos ter muita luta por fazer lá na Assembleia Legislativa e faremos, né? Nós estamos enfrentando várias dificuldades já com a organização do governo, mas o governo também tem as suas fragilidades, né? Porque tem aí pessoas que foram trazidas do governo Temer e que estão sendo aí, vítimas, vamos dizer assim. Vítimas é um termo muito ruim. Estão sendo colocadas como pessoas que estão participando de processos de corrupção, como a Luísio Nunes, como o próprio Kassab e tantos outros que a gente não sabe como é que tudo isso vai terminar. Mas a gente está enfrentando. Antes de passar para o Padilha perguntar sobre a reforma da Previdência, o funcionalismo público de São Paulo é um funcionalismo muito sofrido. Educação, saúde, a segurança. Hoje saiu uma reportagem ontem do jornal Tribuna aqui de Ribeirão, dizendo que são mais de 200 policiais civis em déficit aqui na região, quase 100 aqui na cidade de Ribeirão Preto. Ou seja, o governo vai ter que mostrar serviço, porque não é só a questão ideológica que eles vêm com esse bolsonarismo, mas São Paulo tem necessidades reais para serem supridas e que um governo tem responsabilidade, né, Márcia? Sim. Na verdade, a gente acompanha a execução orçamentária do Estado de São Paulo e a gente tem percebido que nos últimos anos o governo, principalmente no tópico, na rubrica do orçamento da segurança, os governos do PSDB não têm investido aquilo que eles programam, né? Eles colocam um X e eles gastam muito menos do que aquilo que eles orçaram. Então, eles não executam o que foi orçado. E a segurança pública, ela tem sido desmontada. Portanto, e eu acompanho muito
proximamente esse assunto, porque os concursos no estado de São Paulo que foram abertos nos últimos anos, eles têm sido prorrogados, mas as pessoas que passaram muitas vezes anos e anos estudando para passar num concurso público, se esforçaram, passaram nesse concurso, pessoal do cargo de investigador de polícia, mesmo médicos legistas, os delegados de polícia, escrevente, fotógrafo, os peritos, todo esse pessoal, há uma lista de espera muito grande de pessoas que estão aprovadas no concurso. O governo tem dito que vai chamar, passou pelo Alckmin, vários anos do Alckmin, ele não chamou muito pouco, perto da necessidade, perto da demanda, ele chamou muito pouca gente, e agora a gente vive então esse déficit. Na cidade de São Paulo, muitas vezes um acidente, para um perito chegar e o corpo ser tirado dali, se houver morte, às vezes demora 10, 12, 15 horas para o perito conseguir chegar para poder fazer uma fotografia, para poder deslocar o corpo da vítima daquele local. Então, assim, é uma situação de penúria que nós estamos vivendo na segurança pública do estado de São Paulo. E pelo jeito o Dória não vai melhorar isso. Não adianta ficar prometendo repressão, principalmente contra o povo trabalhador. O que o povo quer é estrutura, né? E na verdade, os policiais civis, os policiais militares que acreditaram no Bolsonaro e no Dória, eu acho que foram enganados. Eu também acho. Padilha, a gente está falando do funcionalismo, existe uma preocupação muito grande, você que entrou agora na Câmara dos Deputados, sobre essa proposta de reforma da Previdência que tem assustado todo mundo, principalmente os idosos, benefício de prestação continuada para idosas, menos do que o salário mínimo, as categorias do funcionalismo, os trabalhadores em geral. O que você tem pensado dessa reforma? Tem como enfrentar essa reforma, criar uma oposição lá no Congresso? Olá, Ricardo, olá a todos que nos acompanham no blog do Calçadão, voltando aqui como eu prometi. Aliás, a cidade de Ribeirão, toda essa região, é a primeira região que eu estou visitando depois de ter tomado posse como deputado federal, até porque essa é uma macro região onde eu fui muito bem votado. Então estou voltando para agradecer a parceria que nós tivemos com a Marcialia, a parceria que nós tivemos com outras candidaturas a estadual aqui na região, né, os movimentos sociais, mobilização, o pessoal da área da cultura, o pessoal da juventude, né? Então estamos percorrendo aqui, é muito bom poder conversar. Eu e a Marcela estava falando, faz tempo que a gente não senta no banco da praça. E em geral eu só sento quando é para dar entrevista para o Ricardo aqui no Calçadão mesmo. Então para mim virou uma tradição poder estar aqui no centro de Ribeirão. E Ricardo, eu tenho dito que não é nenhuma proposta de reforma da Previdência, porque o que foi apresentado ao Congresso Nacional é uma destruição da Previdência Pública. Eu faço aqui as mesmas palavras ditas pelo presidente Bolsonaro quando ele foi candidato em 2018. Ele um dia no Nordeste falou o seguinte: estabelecer como idade mínima 65 anos no Brasil é uma falta de humanidade, é um crime, é uma crueldade. E exatamente isso que é uma parte da proposta dele, ou seja, dizer que a pessoa vai ter que ter pelo menos 65 anos de idade e ter contribuído, comprovado a contribuição por 40 anos. Isso na prática exclui a imensa maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, porque a grande maioria dos trabalhadores e trabalhadoras, primeiro, não tem um emprego formal no Brasil, são empregos precários, e muito menos aquele que tem emprego formal, são poucos que têm emprego durante 40 anos. Às vezes tem, é demitido, quando é demitido acaba não contribuindo, né? É uma proposta que é cruel para as mulheres, porque aumenta a idade mínima das mulheres, aumenta o tempo de contribuição das mulheres, ou seja, é um governo que não reconhece o papel da mulher, né? A situação da jornada tripla da mulher, né, Márcia? O fato das mulheres, até pelo machismo, de não ter progressão na carreira para as mulheres como tem para os homens, ao longo da vida as mulheres não vão tendo ganhos maiores de salário, pelo contrário. As mulheres em média já recebem 75% a menos do que os homens no Brasil, e quando pega as mulheres mais no final da carreira, essa diferença é ainda maior, porque os homens de uma certa forma vão ganhando promoções, alçando cargos na carreira, assumindo outro papel. As mulheres geralmente são excluídas disso, ou pelo machismo, por achar que mulher não pode liderar, ou porque as mulheres acabam assumindo a responsabilidade de cuidar da casa, dos filhos, atrás inclusive na sua qualificação profissional em relação a isso. Então é cruel com as mulheres, é cruel com os trabalhadores rurais, né? Imagina exigir de um trabalhador rural que comprove por 20 anos que contribuiu, né? Os trabalhadores rurais, a grande maioria são empregos precários, a grande maioria é agricultura familiar, então é autossustento da família.
é cruel com essa história do BPC. O que é o BPC hoje, né? Os idosos a partir de 60 anos de idade, se não contribuiu, tem baixa renda, ele ganha um benefício de um salário mínimo. Idosos, pessoas com deficiência. A proposta do Bolsonaro corta isso para menos da metade do salário mínimo. R$400 e desvincula do salário mínimo. E mais, diz o seguinte, se tiver mais de um idoso que tem o benefício da família, também só um pode receber, né? Ou seja, é uma proposta cruel. Eu tenho dito que o Bolsonaro conseguiu ser mais cruel do que o Temer. Até o Alckmin está criticando. A Miriam Leitão apareceu questionando, né? Ele conseguiu algo que era impensável, ser mais cruel que o Temer. Eu estava brincando que o Paulo Preto disse que no bunker dele do PSDB tinha o dobro de dinheiro do Gedel. Então, um Paulo Preto vale 2 G10, né? O Bolsonaro, em crueldade em relação à Previdência, vale 2 Temers, né? Então, é impressionante, assim, e também uma proposta que, de fato, ela tenta criar um mercado para a chamada capitalização, a previdência privada, a proposta parecida com o Chile, para os bancos, e aponta, inclusive, Márcia, de que com o tempo se encerra a contribuição patronal. Então, é uma proposta que protege os empresários, os devedores, não tem uma linha sobre como a gente pode cobrar de quem deve a Previdência, o INSS, a Vale que deve, Bradesco que deve, JBS deve a Previdência, não tem uma ação que possa exercer maior capacidade de cobrança sobre isso, e ataca sobretudo as pessoas mais pobres, mais frágeis, né? E numa lógica de fazer com que os jovens não apostem mais na Previdência. E isso eu quero falar, Ricardo e Márcia, porque eu tenho debatido muito isso, porque muitas vezes os jovens estão achando o seguinte: Previdência é uma coisa de quem vai se aposentar. A Previdência não é só aposentadoria. Se você trabalha hoje, tem um acidente, você vai ter afastamento do acidente de trabalho, quem te cobre é o INSS, a Previdência Pública, né? Um afastamento por doença, né? Quantos benefícios não tem que a Previdência Pública que garante esse benefício? Então, qual que é o sentimento que eu tenho? O governo Bolsonaro vai ter muita dificuldade de aprovar essa proposta como está, porque mesmo a base dele se assusta. Isso que a Marcelia falou. Policiais que votaram tão indignados, porque é o seguinte: a PM que enfrenta o crime no dia a dia está dentro da proposta de mudança da Previdência, e as Forças Armadas, que são generais, ficam lá nos quartéis, os filhos e filhas de general, fica lá estudando, fazendo simulação, não mexe com um certo privilégio que tem, com o regime especial que tem, né? Então eu acho que tem categorias que apoiaram o bolsonarismo, o governo Bolsonaro, que já estão dizendo que não aceitam, né? Eu acho que tem muita dificuldade de começar qualquer tramitação da proposta na Câmara enquanto não chegar o que vai ser feito com as Forças Armadas, né? E acho que vamos ter muita disputa. Agora, essa disputa depende da população, da sociedade. Está na hora. Gente, tem várias coisas que às vezes é difícil a população compreender. A aposentadoria, auxílio acidente, auxílio afastamento por doença, não é difícil de entender e compreender. Estão tentando mexer e impedir que você se aposente. Então, depende muito da mobilização da população. Eu acredito que vai ter uma forte mobilização. E lá dentro do Congresso nós vamos estar lá, uma bancada aguerrida, não deixando de forma alguma que essa proposta passe. Aliás, essa semana a gente já derrotou o governo Bolsonaro na tentativa que o Bolsonaro teve de rasgar a lei de acesso à informação, que foi um decreto do Mourão que estabelecia que mais de 1.000 funcionários poderiam estabelecer como secreto ou ultra-secreto os documentos. Nós derrotamos isso. Então a gente tem clima para derrotar essa proposta da reforma da mudança da Previdência, da destruição da Previdência do governo Bolsonaro. A Márcia sente muito isso aqui em São Paulo, que São Paulo talvez seja o epicentro do bolsonarismo, né? Somando Dória e Bolsonaro. Vou perguntar para vocês, qual é o sentimento de vocês daqui para frente, incluindo inclusive a questão do presidente Lula. O presidente Lula foi oficializado agora candidato ao Nobel da Paz. A gente está vendo um processo muito difícil do ponto de vista da América do Sul também, uma ameaça de guerra aqui na Venezuela. Como que vocês enxergam esse processo da necessidade, na minha opinião, de construir um amplo movimento democrático, progressista, que defenda o Estado de Direito, que defenda os direitos humanos, que é uma garantia constitucional? Como é que vocês enxergam isso? É possível construir, ampliar para além da esquerda, fazer esse processo na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional?
Bom, primeiro dizer que desde que deram o golpe na presidenta Dilma, a gente está vendo retrocesso após retrocesso. A tentativa de criminalização dos movimentos sociais é gravíssimo, né? Transformar qualquer ato que não seja politicamente correto, em terrorismo, que é um projeto de lei que está lá para que seja votado, tantas outras situações que nós estamos vivendo no Brasil. Eu vejo que nós estamos num momento muito difícil. O Estado Democrático de Direito não existe, o Supremo Tribunal Federal está envolvido nessa destruição do judiciário. Então a gente vive um momento de caos mesmo, né? Os direitos humanos sendo desrespeitados, e a gente precisa formar uma ampla força da sociedade, né, com os parlamentares, com aqueles que defendem os direitos humanos, com os universitários, com a juventude, com aqueles que são progressistas, juntar todas as pessoas, independentemente de que a gente tenha uma divergência aqui, outra divergência lá, mas a gente tem que enfrentar esse momento, porque é um momento de extrema gravidade. A ultradireita assumiu e eles não têm compromisso com nada. Essas redes sociais, cada dia mais elas aprofundam a perseguição às pessoas, elas têm controle sobre as nossas vidas. Isso é muito grave. Então, assim, nós precisamos enfrentar isso, e nós só vamos enfrentar isso se a gente sair para a sociedade, se a gente, de forma muito solidária, disser para as pessoas a gravidade do momento que a gente está vivendo. E não somos nós só, são os nossos filhos, os nossos netos, o nosso futuro que está em risco, né? Então, acho sim que nós temos que ter uma frente ampla, uma frente democrática para enfrentar esse momento. Lá na Assembleia nós temos tomado algumas iniciativas, propusemos uma resolução a semana passada para criar um observatório, para a gente poder acompanhar os movimentos sociais, para a gente poder cadastrar as pessoas que estão nos acampamentos, nos assentamentos, para a gente ter controle do que vai, de fato, acontecer a partir de agora. Nós temos aí estamos conversando com as universidades, estamos conversando com os partidos de esquerda, para que a gente possa ter vários espaços institucionais e espaços também construídos com a sociedade civil para enfrentar esse momento de dificuldade. Padilha. Eu acho que é mais do que necessário, né? Eu tenho dito que o governo Bolsonaro ele pode deixar para a sociedade brasileira dois legados que eu chamo que são legados irreversíveis, porque direitos, políticas públicas, agenda econômica, você tem avanços e recuos na história, né? A gente avançou muito, por exemplo, várias questões da área da saúde durante os governos Lula e Dilma, vai ter recuo, depois não podemos reverter, política social, política de moradia. Agora, vidas destruídas e meio ambiente destruído você não recupera, né? Então eu acho que a gente precisa construir uma frente democrática mais ampla, não é só da agenda econômica da esquerda, da centro-esquerda, em torno da defesa da vida e do meio ambiente nesse momento, assim, porque é assustador o feminicídio. A Marcelia, que acompanha muito esse tema, denuncia, bateu recorde no primeiro mês desse ano, que é uma combinação do clima do bolsonarismo, do clima da intolerância, com as medidas do governo que permitem que as pessoas possam ter porte de arma, a licença para matar que o juiz Moro quer estabelecer para todo mundo em relação à legítima defesa, alegar como legítima defesa qualquer situação. O segurança lá do supermercado, né, matou o menino e pode alegar isso como legítima defesa, né? Então tem um clima no país de destruição das vidas e destruição no meio ambiente. Essa história das terras indígenas serem entregues para o Ministério da Agricultura, o aumento do registro de agrotóxicos no país é assustador, né? No primeiro mês desse ano, 57 novos tipos de agrotóxicos foram registrados no país. É mais de um por dia, quase 2 por dia. E uma boa parte deles são agrotóxicos considerados, né, ultra agressivos para a espécie humana, já banidos em outros países, na Europa, Canadá, nos Estados Unidos, sendo liberados aqui no Brasil, né? A gente teve, viu, Marcelia, nessa semana com a presidenta do Grupo Alemanha Brasil, do Parlamento Alemão. Então é uma deputada. Sim. Preside o Grupo Alemanha Brasil, veio visitar o Brasil, falar com empresários, falar com o setor econômico, empresas alemãs, resolveu visitar o parlamento e fez uma conversa
com a gente lá no Congresso, depois uma conversa mais separada com o PT pela relação que a gente tem com o Partido Social Democracia Alemão, o SPD alemão. Ela está chocada e a Europa está profundamente chocada. Então, eu acho que a gente precisa sim de construir uma frente democrática que é mais ampla até do que a esquerda, do que a centro-esquerda, no sentido de defesa da democracia, garantir a regra do jogo. Acho que um exemplo foi dado, por exemplo, nessa derrota da mudança da lei de acesso à informação, ou seja, nós conseguimos derrotar porque outros partidos, que não só os partidos que apoiaram o Haddad ou de centro-esquerda, votaram. Teve segmentos que disseram assim, o Congresso não pode deixar passar uma coisa como essa, né? Como eu acho que o Congresso não vai deixar passar a mudança da Previdência, da instituição da Previdência que o Bolsonaro quer fazer, né? Como eu acho que o Congresso pode se unir para alguns temas do meio ambiente, para proteção à vida. Então acho que a gente tem como eu acho que o Congresso vai se unir para a defesa da paz em relação a esse negócio da Venezuela. Não admitir que o Brasil entre numa aventura, entre numa aventura militar com um país que é vizinho nosso, os impactos que tem no Brasil, né, faz parte da tradição tanto da política externa brasileira quanto das Forças Armadas brasileiras, não participar de conflito militar, né? A gente estava lembrando aqui, o último foi na Segunda Guerra Mundial, né? Aqui regional na Guerra do Paraguai, ou seja, o Brasil só participou em ações militares quando é liderado pela ONU, porque é isso que é ação humanitária. A missão humanitária é liderada pela ONU, Unesco, Unicef, as agências da ONU. Não tem nenhuma agência da ONU querendo fazer essa ação humanitária. Pelo Trump, né? Não pelo Trump, né? Então eu acho que esse tema da paz pode unir também um conjunto de segmentos que ultrapassam, né, o campo da centro-esquerda e que é necessário. E eu acho que a campanha do Lula Livre tem que se encaixar nisso, né? O Lula Livre é importante para defender a previdência pública, o direito das pessoas, defender a vida, defender o meio ambiente. O Lula, candidato a Prêmio Nobel da Paz, expressa isso para o mundo, reforça a solidariedade internacional e a resistência, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso. De um lado, muita união na esquerda, que eu acho que vai acontecer, com a realidade se impõe, né? Já essa semana mesmo, quando chegou a aprovada a reforma da Previdência, o líder do PDT, que diziam que estava negociando, já foi lá com o Bolsonaro, foi lá fazer uma crítica forte à reforma a propósito da Previdência do Bolsonaro. Então, acho que a esquerda vai se unir, mas a gente tem que ultrapassar para uma frente democrática, como disse a Marcialia, e para mim tem dois motes muito importantes, que é a defesa da vida e do meio ambiente. Só para falar um pouquinho do Lula, né, eu acho que é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, tenham a consciência de que o Lula está preso porque eles não queriam que o Lula ganhasse a eleição. É só por isso. Essa história de apartamento, essa história de sítio, isso é tudo conversa mole. Né? Na verdade, o Lula seria o presidente desse país se eles não tivessem tirado o Lula da eleição. Então, o Lula está preso, é um preso político, a ONU reconhece isso. A ONU disse que o Lula tinha direito de ser candidato. O Supremo Tribunal Federal desrespeitou uma determinação da ONU. Né? Então, assim, é um momento de caos jurídico no país. É uma vergonha para nós, para mim que sou advogada, é uma vergonha ver o que está acontecendo no judiciário brasileiro. Então, prestem muita atenção, leiam bastante, entendam o contexto dessa situação. Porque, na verdade, nós temos que tirar o Lula da prisão, porque é injusto. O Lula não cometeu nenhum crime que o levasse a essa situação vexatória que o Lula está sendo submetido. Então, isso é uma grande injustiça, assim como cometeram com outros líderes políticos, estão cometendo com o presidente Lula, e nós vamos enfrentar isso, e nós vamos fazer tudo o que for possível, através de articulações nacionais e internacionais, para que a gente possa tirar o Lula dessa situação vergonhosa para o nosso país. Até porque a situação do Lula impacta na situação de outras pessoas que podem sofrer o mesmo no futuro, né? Sim. Olha, por mim a gente ficava conversando aqui o tempo todo. Para nós do Blog Calçadão é uma honra entrevistar os dois juntos, porque vocês têm muito respeito pelas mídias alternativas. O Padilha até vai entrar com um projeto de lei a respeito disso, né, Padilha? Depois você pode falar um pouquinho. O respeito que vocês têm, sempre tiveram com o Blog Calçadão, que tem contra as mídias alternativas, que fazem esse discurso progressista, essa contranarrativa desse processo tão violento que tem acontecido no Brasil, defendendo os direitos humanos, defendendo as causas daqueles que sofrem e que precisam de direitos. A gente agradece muito, espera que vocês estejam cada vez mais próximos de Ribeirão Preto, como sempre estiveram. Ribeirão Preto é uma cidade, a gente estava conversando aqui antes, que precisa muito de mandatos como os de vocês. Como
você na Lesp, você no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, porque é uma cidade carente de mandatos de deputados e deputadas que realmente defendam o povo, e o povo de Ribeirão Preto precisa muito de vocês. Espero que cada vez mais o blog Calçadão possa entrevistar outras vezes, sentando na praça, quem sabe às vezes tomando até um sorvetinho, né? Que vai ficar melhor ainda. Melhor ainda. Obrigado, Márcia. Obrigado, Padilha. Até a próxima. Um grande abraço. Grande abraço.